Muito boa noite, bem-vindos ao Brigada Zarcão, ao último desta temporada, porque nós em setembro regressamos. Bem-vindos, meus senhores. Viva. Bem-vindo, professor José Orlando, e parabéns, porque a sua escola ficou muito à frente aqui na zona de Val de Sousa, no ranking nacional de escolas. E o senhor na minha escola costuma dizer, os rankings valem o que valem. Mas o teu sorriso, quando eu disse que era a melhor, é evidente também que vale o que vale. Valem o que valem, mas é evidente que não temos que ser hipócritas nos nossos raciocínios. Claro, claro. Pedro Ferreira, seja bem-vindo aqui ao programa, mais uma semana, espero que tenha sido boa. Ótima, não é verdade? cheia de atividades. A última vez que nos vimos foi no Racing Fest, sexta-feira, né, à noite, lá com aquele evento enorme, o maior evento de desporto motorizado da Europa. José Carmo, fresquinho, não é? Mora na Póvoa, a ver com aquela brisa do mar, não é preciso ar-condicionado. E não teve mais muito dinheiro, fresco este fim de semana. Bem, no domingo sim, no sábado teve um dia espetacular. Teve bem bom, mas aqui teve muito calor, não é verdade? Lá também, mas temos o mar. Uma semana que vai ser quente, que os incêndios estão aí, mas também muita coisa que aconteceu a passada, não é? Nomeadamente, Celso Ferreira foi inocentado, verdade, José? Não sei, tu é que estás a dizer. É verdade, não é? É para falar disso? Também é para falar de tudo, não é? É já o primeiro... Depois não, isso é só para dar um cheirinho daquilo que se vai passar. Por exemplo, sei que o Pedro vai falar no IC35. Foi absolvido no Ministério Público. E claro, o José Carmo vai dar aqui pode recorrer. Como é que se diz? Geopolítica, né? Com a Alemanha sempre aí, também aí vai ser... Isso é na figurinha, só. Pronto, eu estou a falar aqui os destaques por isso tudo, para começarmos de primeira mão e um excelente programa. Fique aí connosco, nós já vamos aqui começar o nosso debate. Muito bem, como eu estava a falar, vamos começar pelo Zé Carlos. Zé, hoje trazes aqui muita matéria, não é? Que é mesmo assim. Então, primeiro, o tema que trazes é pela saúde, não faça nada e apanhe o Covid se possível. Claro, porque no fundo... Isso é um conselho? Não, isto é o conselho do Governo, não é? Que é o Governo reza todos os dias para que volte a haver uma nova vaga de Covid, que é para mandar toda a gente para casa, porque isto do pessoal andar na rua dá um trabalho desgraçado. É desde não poderem comer bacalhau à Brás, desde não poderem ir às urgências se estiverem, portanto, grávidas, as senhoras, é desde não poder andar de comboio porque faz calor. Portanto, isto é o estado... Agora aconteceu. Isto é ainda hoje, não é? Outra vez, o alfa pendular ficou pendulado no entroncamento porque pifou, não é? Foi mais um fenómeno do entroncamento e já não chegou ao destino e então a malta teve que vir em 2 comboios subregionais para chegar a Braga e não sei o quê. Portanto, quer dizer, isto é o Estado Socialista no seu melhor, que é basicamente a carga fiscal está mais alta do que nunca e os serviços estão piores do que nunca com o maior número de funcionários públicos de sempre. E é este o drama com que nós vivemos, em que todos os dias somos bombardeados com um conjunto de notícias sobre aquilo que o Estado anda a fazer, mas que depois, no fundo, quando vamos ver, todos os serviços públicos, ou quase todos, estão em falência, ou estão em ruptura, ou as coisas não funcionam porque não há manutenção, ou não se pode ligar o ar-condicionado porque dá despesa, e, portanto, é este não se pode o andar Estado... de avião porque não há malas. E, quer dizer, quando nós chegamos ao cúmulo, ou ao ridículo, de vir uma ministra, é que não é, quer dizer, alguém, um jornalista, uma opinião, não, foi a senhora ministra que vem dizer que os portugueses não podem comer bacalhau à Brás por causa da salmonela. Deixa-me só retificar. Foi a Diretora-Geral de Saúde, quer dizer, no fundo é quase a mesma coisa. Na prática é responsável máxima pela saúde em Portugal antes da ministra. E depois vem o Presidente da República a seguir também a dizer que os portugueses vão fazer um esforço para não adoecerem durante o verão. Quer dizer, eu não consigo classificar isto. Isto é daquelas coisas... Como é que os portugueses fazem esforço para não adoecer? Eu não faço ideia. É o que eu estou a dizer. Apanham o Covid e ficam em casa. Pronto, que assim não saem, estão doentes. Mas também como com o Covid... Com o Covid não pode... Mas a declaração aconteceu do quê? Do Presidente? Para fazer um esforço. Paulo, não lês os jornais? Não, desculpa, pois, este fim de semana não foi este fim de semana já. Isto já aconteceu antes. Mas disse mesmo assim, textualmente. Disse que os portugueses iam fazer um esforço para não adoecerem. E portanto,
Portanto, quer dizer, chegámos à República das Bananas, isto que nós estamos a assistir é à venezuelização de Portugal, quer dizer, não há mais. Não há custa mais acreditar a ouvir uma coisa dessas, é? Eu também costumo acreditar, mas já vi o Presidente fazer coisas inacreditáveis, portanto também é um bocado isso. Mas, Carlos, só falta só mesmo a parte dos impostos, que é deixarmos de comprar e vender coisas, pagarmos muitos impostos, Claro, comprarmos é e isso, vendermos, esse é o então melhor ninguém conselho, paga claro. impostos. Esse é o melhor conselho de todos. Mas eu abro a discussão deste tema que o Zé Carlos É fechar a loja. aqui a vocês, não é? Já disseste. Não, força. Não, quer dizer, nós ouvimos falar e às vezes depois podemos ter mais vontade ou menos de comentar. E este é o tipo de coisas que nem apetece comentar, porque eu penso que há uma espécie de uma paralisia, de uma letargia, ou uma poeira que anda no ar, que é preciso que assente definitivamente, de forma a que as coisas Mas essa funcionem. poeira estás a dizer o quê? Quer dizer, Os porque conflitos nós internos que continuamos- existem no Partido é- Socialista? É o quê? O que é essa poeira? É esta inércia. Mas de onde é que vem essa inércia? É a falta de motivação do Primeiro-Ministro? Quer dizer, eu Mas não é isso po- que sentes? eu não posso dizer que não acredito num governo que é do meu partido. Portanto, eu acredito no governo que é do meu partido. Agora, que me parece que nas áreas essenciais a coisa está parada. Não Está sei, parece que descambado? Está parada ou está a descambado? guerra parou o país. E a guerra... Não foi a guerra, Zé Orlando. Pronto, Não é isso, não, mas eu vou-te explicar porque é que não foi a guerra. Não foi a guerra, porque... Eu também acho, não ia dar como o resposta. Covid deu muito jeito. Pronto. Esta coisa, repara, nós curámos a gripe, nós acabámos com os problemas na saúde o ano passado, porque as pessoas não podiam ir a lado nenhum. E chega de falar de reformas. Quer dizer, nós andamos aqui, e eu costumo dizer isto, até porque eu sou a favor de um Estado intervencionista, um Estado que em determinadas áreas domine as áreas fulcrais da nossa vida, como a educação, a saúde, o apoio aos idosos. Acho que devem ser setores controlados pelo Estado. Mas há coisas que eu não percebo. Por exemplo, a questão dos sistemas e subsistemas de saúde. Eu hoje, enquanto beneficiário de um subsistema, eu tenho imensa dificuldade em perceber como é que funciona o sistema e o subsistema. Como é que é possível andarmos aqui a fazer rodriguinhos à volta das possibilidades que, digamos, que a partilha de responsabilidades entre o setor público e o setor privado na área da saúde podem acontecer quando temos, por exemplo, a ADSE, que nós falamos muito da ADSE, dos benefícios dos funcionários públicos. Os funcionários públicos, um funcionário qualquer do setor privado, descontam 1% do seu salário. Os funcionários públicos descontam 13,5% do seu salário para a ADSE. A ADSE este ano deu 2.200 milhões de lucro. E o Estado está com rebuços em fazer aqueles contratos. Então estás a acrescentar mais isso à lista que o Zé Carlos trouxe. Não, quer dizer, o Zé Carlos estava a falar disto também. Quer dizer, penso isto que é o problema. eu não me acredito que não seja possível. Há um problema. Não seja possível. Há uma doença crónica. Os problemas existem. Mas eu eu vou acho de que há encontro muita ao que estás inação. a dizer e eu vou-te explicar essa história da ADSE. Há um problema crónico na sociedade portuguesa que havia coisas que o velho Botas de facto não fazia bem, mas havia outras que ele até fazia bem e até respeitava. E uma delas era respeitar o dinheiro dos contribuintes, nomeadamente naquilo que era o sistema da segurança social e dos subsistemas de saúde. Porque o que aconteceu depois do 25 de Abril é que resolveram dizer assim, não, o dinheiro da segurança social não é dos contribuintes, é do Estado. E a segurança social e os subsistemas de saúde passaram a financiar o orçamento de Estado. Portanto, a partir do momento em que há um buraco no orçamento de Estado, é pouco relevante se a ADSE dá lucro ou se a segurança social dá lucro ou se dá prejuízo, porque aquilo vai pagar tudo, é o buraco do orçamento de Estado. Mas isso não é um defeito de um governo socialista. Não estou a dizer, é um defeito após 25 de Abril. Eu acabei de dizer que só, efetivamente, antigamente, e essa, a gente às vezes também, não é, devemos dizer aquilo que estava mal, mas havia coisas que estavam bem. Isto é como tudo. Até um gajo está sempre errado pode acertar, até um relógio parado acerta 2 vezes na hora. E uma das coisas que a Segurança Social, quando emprestava dinheiro ao Estado, recebia juros.
Porque o dinheiro é dos contribuintes e é isto que em Portugal falta muita literacia neste aspecto. É que nós pagamos impostos, mas não exigimos a contraprestação desses impostos. Nós pagamos portagens cada vez mais caras. Nós vamos ao hospital, temos que pagar taxas moderadoras. Nós andamos na escola, temos que pagar os livros e a roupa e não sei o quê, e temos que pagar tudo porque os miúdos, coitados, já para terem aquecimento de inverno, sabe Deus, não é? E, ao mesmo tempo, não nos apercebemos que tudo isso devia ser pago pela carga de impostos que nós pagamos. E quando me vem, por exemplo, agora ainda esta semana, e o Pedro vai falar nisso, temos aqui a maravilha do IC35. É desta que vai ser o IC35. Não há dinheiro para funcionar os hospitais, mas alguém acredita que o IC35 vai mesmo aparecer. Mas mesmo que apareça, reparem numa situação de uma grávida que estava... Quantos quilómetros são de IC35? São 1500 metros. 1500 metros. Pronto, então imaginem, a grávida que estava na ponta desses 1500 metros, não é? Ela antigamente tinha um problema, demorava muito tempo para chegar ao hospital. Agora chega ao hospital num instante, mas não tem lá o serviço. Portanto, na prática ficou na mesma. Não é? Chegou, foi mais depressa à desgraça. Isto é a gente ri-se, mas é isto o Estado. Nós chegamos. Quando eu ouço dizer bem de Salazar, eu não gosto. Não, mas eu não digo bem. Mas repara, não é dizer, não comecem com essa conversa do bem do Salazar. A questão é, o Salazar tinha muitos defeitos. Todos nós estamos todos de acordo, não é isso que está em causa. Agora, havia uma coisa, respeitava o dinheiro dos contribuintes. Podia ter todos os defeitos do mundo, mas não tinha esse. Quando te ouço falar dessa maneira, é evidente que, por exemplo, nunca ninguém pôs em causa a honestidade de Salazar. Agora, a que custo Está bem, mas e nós agora temos gajos muito porreiros. Só que acabam todos como arguídos, roubam o Estado de toda a maneira, não conseguem gerir nada, portanto, quer dizer, nós hoje não temos uma ditadura. Toda a gente diz o que quer. Não serve de nada, porque nada se acabam por se encontrar. Completamente de acordo com a ditadura. Paulo, vamos lá ver. É por isso que estas conversas são perigosas, mas eu volto a explicar. Por isso é que eu estou aqui a dizer que eu sei que não és. Salazar é um tirano, mas até um idiota pode ter razão de vez em quando. Pronto, e há uma coisa que a gente pode lhe apontar todos os defeitos do mundo. O gajo era isto, era frito, era cozido, era gordo, era magro, matava, comia criancinhas ao pequeno almoço, estamos todos de acordo. Agora havia uma coisa que ele não fazia, que era desrespeitar o dinheiro dos contribuintes. E, a partir do 25 de Abril, são muito poucos os políticos que respeitaram o dinheiro dos contribuintes. Mas eu dou-te o exemplo de um, que ninguém gostou dele. Pedro Passos Coelho. Era um homem que respeitava o dinheiro dos contribuintes. Mas e o que é que lhe aconteceu? Não dá jeito. E porquê que não dá jeito? Desculpa, é verdade, Paulo. Ganhou as eleições. Ganhou as eleições, mas no fundo perdeu, mas não é a questão de ganhar as eleições. Quantas manifestações houve pelo meio? Quantas vezes disseram mal dele? Que ele era isto, que ele era aquilo. É o que eu estou a dizer. Uma coisa não tem a ver com a outra. Nós estamos a falar de saber gerir aquilo que é coisa pública. Certo. E se há coisa que estes governos, e o Partido Socialista em particular, a Troika já cá veio 4 vezes, não veio uma só. Nós é que só nos lembramos da última, temos a memória curta. E vai vir outra vez. É inevitável. Eu abomino tanto. É inevitável, não há hipótese. Nós estamos com o nível... Nós estamos em 35º no ranking de competitividade, e vamos falar sobre isso, da OCDE. Em 37 países nós estamos em 35º ou em 34º. Estamos em primeiro, formalmente somos campeões de alguma coisa, não é? Estamos em primeiro na taxa de IRC que cobramos às empresas. Em primeiro, não é? Mas depois, se nós disséssemos assim, a gente aqui paga 50% de impostos, 60% de impostos, não interessa, mas a gente sai, caralho, aquilo funciona tudo, que é o espetáculo. Um gajo chega ao hospital, aquilo é via verde. Um gajo vai na autoestrada, aquilo não há um buraquinho. A gente vai às escolas, aquilo funciona tudo, elas estão no ranking, mas não é atrás das privadas todas, estão todas à frente. Não, se isto fosse assim, então não havia nada a dizer. A gente pagava, mas tinha a respectiva contraprestação. Mas não há, os serviços estão todos em falência. O gajo quer apanhar um comboio, ou não existe a linha, ou ela não anda. O que lá vai, mas de qualquer das formas, eu abomino tanto a forma como o Salazar equilibra as finanças, como abomino deixa-me acabar o raciocínio. Vais-me dar razão. Como abomino esta democracia que alimenta 300 e tal instituições
que mais de metade ou quase 80% delas não servem para nada e comem milhões todos os anos e ninguém presta contas por elas. Os observatórios. Observatórios, essas Observatórios, coisas. não é isso, os conselhos. Meus amigos, Conselhos vamos dar um bocadinho do também a outro. palavra ao Pedro. Portanto, é uma... Pedro, estás de acordo? Gordo, Eu estado acho gordo. que estas coisas são... O problema é quando nós tentamos ter opiniões de coisas que são factos. E às vezes é este problema que faz com que não se resolvam as coisas. Porque é assumir, está mal. Agora, Mas Pedro, mas concordas com o Zé Carmo quando diz que as pessoas deitaram o Pedro Passos Coelho e ele era uma pessoa, como sabe, mais rigoroso, ou pelo menos a comunicação que saía cá para fora. Ele fez o que lhe mandaram, também não podia fazer muito. sim, houve ali... Fez o que lhe mandaram, não foi isso, não é verdade, Mas não é fez, necessariamente mas verdade. fez. Até há quem diga que ele foi para além da Troika, isso Ele eu estou queria sempre ir, a ouvir. ele queria Portanto, ir, ele não fez o que lhe mandaram, isso não é rigorosamente verdade. Agora, naturalmente, ele teve que fazer um conjunto de coisas porque o mandaram. E quem é que mandou? Quem é que o chamou? Quem é que assinou? Esse é que é o ponto, mas isso não interessa. Isso até poderia não interessar se nós chegássemos ao fim e dissemos... Claro que não foi o PSD não é isso. Zé Orlando. Se nós tivéssemos... Foi o PSD agora. O Sócrates ainda vai ser do PSD, é o que eu te digo. Mas o ponto não é esse. O ponto nem é esse. Pois não, e o PEC 4, e o que é que aconteceu aos outros três anteriores? É que a gente só se lembra do PEC 4. Porquê é que nós chegámos... Mas, Zé Orlando, não vale a pena estarmos agora também a isolar Portugal. Não é isso, mas diz-me só uma coisa. Porquê que a gente chegou ao PEC 4? Então o 1, 2 e o 3 não serviam. Mas deixa-me só... E depois o que eu acho piada, sabes que o PEC 4... Sabes que o PEC 4... Estás a falar. Mas espera, deixa-me só dizer-te isto. Sabes que o PEC 4 foi chumbado com os votos do PCP e do Bloco de Esquerda também, não foi só com os do PSD e do CDS. Sim, mas então, de qualquer das formas, não podes isolar aquela 2008, 2009, não podes isolar Portugal do contexto dos outros países europeus que viveram todos uma crise. Não posso isolar. O primeiro-ministro dessa altura acabou preso. Então, e os outros? Isso é outra coisa, claro. Não, mas ali não é outra coisa. Era aquilo que nós estávamos a falar de seriedade. Nós estávamos a falar de seriedade. Zé Carlos, deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Zé Orlando. Mas essas pessoas, podes, claro que foi uma onda pela Europa toda, mas a pergunta que te faço é, mas todos ficaram... Pela Europa toda. Quantos países é que foram intervenidos? Deixa-me só fazer esta pergunta. Deixa-me só ser rigoroso. Está bem, mas não ouviste a pergunta. Está bem, mas não foi pela Europa toda, desculpa. Está bem, mas é o que ele está a dizer. Não sou eu, países é foram ele. intervencionados pela Troika? Mas é isso. Os países que tinham uma Posso dívida... fazer... Está bem, mas quantos foram? 4? Zé Carlos, posso fazer uma pergunta? Mas mesmo que seja da Europa toda, aquilo que ele está a dizer, a pergunta que te faço é, mas Portugal está acima desses depois na recuperação? O que tens de dizer isto, quer dizer, é que não estaríamos com aquela... Estás a falar, a pergunta é se tu estás a dizer que foi a tendência... Nós estamos melhores. Não, o que tu estás a dizer é que estás a responder ao Zé Carmo que se está a esquecer que foi pela Europa toda. Sim. E a pergunta que eu te faço, então se foi pela Europa toda, como é que nós estamos em relação aos outros países na recuperação? Vamos lá ver, tens de ver, por exemplo, o ponto de partida... O problema do país, do nosso, e agora? O ponto de partida é o mesmo. Portugal, Irlanda, na altura, era o ponto de partida é o mesmo. Não é o mesmo. A Grécia... Mas isto tem a ver tudo com as condições que tens de financiar. Mas então diz-me uma coisa. Mas diz-me uma coisa. Desculpa lá, diz-me uma coisa. Nós saímos do programa, recuperámos o país. Agora, quando eles vierem outra vez... Vai ser esse o argumento? Temos que ver o ponto de partida? Pronto, então o que eu te estou a dizer, é o que lá vai. Não é lá vai, já aconteceu 4 vezes. Nós Isto é recorrente. Isto é crónico porque desde da nossa sociedade. 2005 o país não cresce economicamente. Nem pode crescer. Porquê, Pedro? Agora deixa pelo menos o Pedro falar. É isso, são coisas diferentes. Deixa o Pedro falar. Porque o grave problema é que depois do estado a que chegámos, que aquilo já nem sei que estado é que aquilo era o estado onde nós estávamos economicamente. O plano que houve foi um plano de reestruturação e de equilíbrio económico. Por isso, não houve nenhum plano de fomento nem de desenvolvimento. Aquilo foi segurar as pontas e pensas que não mesmo agora. Os cacos. Agora sim. Agora, o que se está a pensar fazer agora, sim. Claro, as coisas estão, a banca já está financiada, os créditos, está tudo controlado, vamos tentar fazer qualquer coisa.
E aparece a não aconteceu pandemia. nada. Não aparece a pandemia, Paulo, não é verdade. Não é verdade, o problema não é a pandemia. Não havia plano. Não é verdade, não é a pandemia. A verdade é, nós fomos, por exemplo, resgatar uma TAP que já absorveu 4 mil milhões de euros, que era um problema que estava resolvido. Porquê? Isto são opções. Isto são opções políticas. Zé, Não há Tens argumento algum aqui. contra- Eu não sei o que é que qual é a nossa... Não há argumento. O que é que estás a separar? Não estou a separar o que eu estou a dizer. O que é que nós estamos a Zé discutir? o que Orlando, está a dizer é que se era um gasta dinheiro onde não se deve. Era um problema Não, o que que- objetivamente estava não estamos a fora. discordar. Era um problema que objetivamente estava fora da esfera do Estado. O quê? A TAP estava resolvida. E foram resgatá-la por uma mera Desde lá opção. sempre a TAP. Desculpa, foram resgatá-la por uma mera opção política e voltaram a metê-la no problema dentro do Estado. Espera, Pronto. eu vou- Mas, e ninguém se responsabiliza Vamos por lá isto. ver. Mas deixa-me só dizer mais isto. Houve outro problema que estava que se estava a resolver aos poucos, que era a dimensão dos funcionários públicos. Estava a ser resolvido, estava a diminuir objetivamente. Objetivamente, é factual. Sim. E a curva inverteu-se. Nós temos muito mais funcionários públicos desde que este governo entrou. E agora Mas isso diz, tem uma mas explicação desculpa lá, também. não, tem uma explicação, pois tem uma explicação, é má gestão. Porque se tu dissesses assim, eu nem me importava de ter mais funcionários públicos, mais uma vez, se eu dissesse assim, epá, não, mas isto caralho, os gajos vai-me dar meteram, o caso da- eles da- meteram os funcionários públicos, funciona. isto Mas, quer dizer, funciona, que é uma maravilha. Esse estigma dos funcionários públicos, Isto não é tu estigma podes, quando nenhum. muito, Zé está- Orlando. Bem, meus amigos, vamos ter que passar não é para a estigma frente. nenhum. Dos gestores. Ó Zé Orlando, isto não é estigma nenhum, Não isto podes é pôr em assim. causa a Isto é, qualidade muito, do isto é gestor. muito simples, isto é muito simples. Se uma empresa contratar trabalhadores e eles não funcionarem, seja por opções erradas, seja por Mas, o que for... mas o problema não é dos trabalhadores, é da gestão. Mas eu não estou a dizer o que Estado seja... contratou Tá para bem. o Sistema Nacional de Zé Saúde. Orlando, eu não estou a dizer... Conquistou- Ó Zé Orlando, Bem, eu não estou temos a que dizer... avançar. Sem Eu- conseguir Zé Orlando, mas quem é que Pedro, disse ó, que Zé, baixou a produtividade. Desculpa lá, mas quem é Zé que Carlos, disse, temos- quem é que já disse que o gastámos problema muito era dos tempo. trabalhadores? Ah. Ninguém disse que o problema era dos trabalhadores. É Agora, só dos a funcionários opção de os contratar é de alguém. Zé, E se numa outra empresa, qualquer aqui, por exemplo, se aqui o Paulo resolver contratar trabalhadores que não trabalham, ele vai à falência. O Estado não vai à falência porque nós pagamos até ao dia. oh, meus amigos, já passámos, já dei muito tempo. Fica bem claro aqui a tua indignação e também a tua nuvem negra, que também sentes a mesma coisa. Quando sentes uma nuvem negra, sinal que não há um bom ambiente. Não, quer dizer, para isto. eu estava a fazer do Passos Coelho Não o é? herói. O Passos Coelho não foi herói Não nenhum. estava a fazer do herói, eu estava a fazer dele o mesmo que eu disse Zé, do Salazar. Zé É Carlos. que era um gajo sério. Zé Estás Carlos, a chamar Do ponto de vista de Salazar ao impostos, Passos Coelho. desculpa lá, Passar, de nem me impostos, importa. do ponto de vista de impostos, Bem, são meus pessoas amigos. sérias. E aquilo que nós menos Pedro temos Ferreira. em Portugal são pessoas sérias a gerir a coisa Oh, Zé pública. Carlos, Esse é que é o Zé grande Carlos, temos que problema. avançar. Podemos voltar. Oh, acabou, Orlando. Podemos voltar noutro tempo, mas vamos respeitar, senão Um ficamos dia aqui destes nós avançados. encontramos aí numa esquina os dois. Pedro ali. Ferreira, vou começar por ti agora, ou continuar contigo, que é para ver se estes dois senhores nos deixam ouvir falar-te. Calor acaba com guerra na Ucrânia. Foi o verão? A guerra já acabou? Pergunto eu. Aparentemente, deixámos de ouvir Zelensky a falar. Não sei, há rumores que ele já foi assassinado pelos russos. É? Não, o gajo Não ainda sei, não hoje, sei, não ainda sei. hoje expulsou foi o embaixador da Alemanha. Na Alemanha. Sim, foi mas por carta, Ou mas cônsul. os vídeos lá do Twitter e do Facebook já não vejo há muito tempo. Até se tu Era diário, era diário. Andas a ver pouca televisão. Não tenho visto assim muito, só vejo incêndios ali por causa do calor. E eu, o calor exterminou com guerra na Ucrânia. Eu acho isso mal outra vez. Agora, eu gosto de falar das coisas em contraciclo. Agora que aquilo está mesmo a apertar, agora que realmente agora é que vai acontecer lá coisas Tanto mesmo. é que a Rússia a e a sério. Ucrânia não Entra na fase começou, não é? decisiva. Agora é que estamos no fim, então agora é que não há palco. Claro, porque nós todos já... Não é, isto Já é gastámos lógico. os foguetes todos? Não, nós todos andamos... Alguns escaparam a esta onda de achar que aquilo, os ucranianos iam ganhar a guerra e não sei quantos. Eu penso que nós aqui nem sequer alinhamos nunca nisso. Quer dizer, isto está a seguir o caminho normal, que é o da superioridade russa. E nós desde o princípio que falámos nisso. sim. Não deixa de ser assunto, quer dizer, não deixa de ser assunto, não, é assunto. Mas a verdade é que que está a ter o seu percurso normal, ao contrário daquilo que a comunicação
a comunicação, sobretudo ocidental, nos meteu na cabeça. Mas não achas que... Eu acho que quanto mais armas derem aos ucranianos, é o que eu acho. Quanto mais armas derem aos ucranianos, mais dura a guerra, mais mortos existem. Pedro, Quero mais iniciativas pela paz. Mas a verdade é que continuam a morrer pessoas. O que eu estou a dizer é que se calhar morrem mais agora do que quando era o fim do mundo. Quando era o fim do mundo, aquilo parecia que era uma coisa terrível. Morreram 4 pessoas. E depois na página a seguir, tipo, autocarro nos Camarões esbarra-se 60 mortos. E os 4 mortos na Ucrânia era o fim do mundo. E os 60 nos Camarões ninguém queria saber. Parece que era ao peso. Mas o que tu estás aqui a dizer é que, no fundo, a comunicação social deixou de pôr em prime time ou dar importância... O que eu acho é que se cria aquelas ondas, não é? Ondas que parece por moda, especialmente na comunicação social, nos meios de comunicação social nacional, que é agora é moda da Ucrânia, da guerra. Então vamos contratar 3 pessoas, o conterrâneo do Zé Carbo, mais um e outro. E aquilo ali, fazem ali. Então assim que depois a seguir os outros vão contratar outros, mais 3. Vamos ver se arranjamos um pior que aquele. E quem é que se pega pior? É como os do futebol, como os painéis do futebol. Igual. E depois há guerra, só para falar de coisa, não importa o que é que está a acontecer. Temos um conteúdo, que é a guerra, e agora temos um formato espetacular para criar conteúdo de 3 pessoas. Arranjámos até um que é engraçado, que até esteve na Rússia e tem uma maneira de falar espetacular sobre aquilo, então as pessoas gostam, colam saber aquilo, e temos um reality show. Mas depois, na realidade... É tão evidente. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente alguém me vai crucificar pelo que eu vou dizer, mas é tão evidente isto. É tão evidente que quem olha para estas coisas com algum distanciamento percebia que o caminho da guerra é este, que até os próprios profissionais de comunicação, que enquanto sabiam que a guerra estava longe do seu fim, só estava a começar, os pivôs todos, as primeiras figuras, passaram todos por lá 8 dias, e tal. Agora que a coisa queima, são sempre os mesmos. Não há heróis. Sim. Zé, as grandes figuras já foram lá quando nós falamos da guerra, pois, que ela ia durar, estava a começar. Deixa-me só, desculpa, só para acabar. E o engraçado depois é o calor. A segunda parte do meu tema é o calor. Agora o quê? Já mudou a guerra, agora é o calor. Então vamos fazer outra vez painéis de especialistas em todos os canais das florestas. Mas, de Pedrógão grande até agora, ninguém quis saber do calor. Agora queixam-se do calor que está a arder. E o que é que se fez até agora? Mas da guerra eu também já vi tantos comentadores da área militar que eu tenho dúvida que se fosse preciso irem soldados para a guerra, nós não tínhamos. Nós só temos generais, majores generais, coronéis... E foram, não foram? Quantos é que eram? 50? 16. Foi um contingente de 16. Zé Carmo, concordas? Paulo, isto vamos lá ver. Nós no Ocidente, isto, mais uma vez, acho que já disse isto aqui, e aconteceu mesmo no Covid, não é? Nós gostamos de dar um certo romantismo às coisas em vez de olhar para elas como elas são. Ainda há bocadinho a discussão que estávamos aqui a ter também tem como fundamento tudo o que é romântico e a gente gostar de uma coisa tal como ela é, mas depois a gente chega aos factos e de facto falta papel, não é? Pronto, e aqui na Ucrânia passa-se a mesma coisa. Pá, eu ria-me, lembro-me quando no início da guerra diziam não, os russos pensavam que aquilo entravam por ali adentro e ao fim de uma semana tinham tudo conquistado e não sei o quê, está-lhes a correr mal a guerra, eu não sei se era assim ou não, nem me interessa. Agora, a desproporção entre um país e outro é tão grande que se não vai entrar ninguém para ajudar a Ucrânia, e não entrou, não é? Objetivamente não entrou, não há hipótese, isto é uma questão de tempo. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2. O que eu sei é que quanto mais tempo demorar, mais pessoas vão morrer. Pronto. E se não vai entrar ninguém, então mais vale acabar já. Porque isto é uma questão de tempo. Nós podemos estar aqui com os romantismos todos que quisermos. Os russos, na Segunda Guerra Mundial, perderam 20 milhões de soldados. Mas ganharam a guerra. Portanto, não é problema. Para quem pensa daquela forma, para quem tem aquela estrutura mental, como tem o Putin, para ele é indiferente, ele até pode perder o número de russos superior à população da Ucrânia. Desde que chega ao fim e ganha, é igual. É isso. E, portanto, enquanto não houver se não vai haver uma entrada de países da NATO na guerra, esqueçam, isto é uma questão de tempo. Nós podemos dizer, é muito bonito, e a Ucrânia está a aguentar, e eles são todos uns heróis, e isso é tudo verdade.
não serve de nada. Pois, perde. Pois é, Zé Orlando, chegamos ao teu tema. É verdade. Falas aqui em democracia, da democracia que nos deve unir e dos eleitos que a desacreditam. É uma questão. Inspiraste em alguém? Eu inspiro-me em tudo que me rodeia. Eu aprendo com tudo e com todos. Às vezes aprendo a pensar o contrário deles, a fazer o contrário deles, mas aprendo sempre. O que é que eu disse da democracia que nos deve unir e dos eleitos que a desacreditam? Isto só para me recordar, porque normalmente é uma das coisas que eu acho que na política é muito evidente, que é a falta de memória. O que hoje é verdade, passado 3 anos, pode ser exatamente o contrário. Ou então o erro que se fez hoje, daqui a 5 anos, já não existe, porque já com uma dinâmica que transpôs isso e fez esquecer o que está errado nisto tudo. Eu lembro-me quando o Presidente da Câmara de Paredes atual, Alexandre Almeida, ganhou as eleições, ganhou com base, com mérito, mas com base também numa série de acusações que concretizou em relação ao Presidente da Câmara anterior, Celso Ferreira. Essas acusações tinham a ver com um relatório do OLAF e tinham a ver também, a partida tinham a ver só com o relatório do OLAF, ou seja, punham em causa, inclusivamente chegou-se a dizer, o Presidente convocou o Presidente Alexandre Almeida, já eleito, convoca uma conferência de imprensa. Ele não se pode esquecer que fez isto. Ele agora, não sei se o Ministério Público vai recorrer da sentença, mas ele agora, se a sentença for a que foi dada agora, o Presidente da Câmara de Paredes vai ter que fazer uma conferência de imprensa para explicar o que é que correu mal nesta acusação que ele fez. Ou seja, punha-se em causa a construção de centros escolares, que Portugal iria perder, que o Conselho de Paredes podia perder o acesso a 6 milhões de fundos comunitários, que, inclusivamente, nessa conferência de imprensa, o Presidente da Câmara falou na possibilidade de uma moldura penal na ordem dos 8 anos para o Presidente cessante. E porquê é que eu trago isto à colação? Exatamente porque eu acho que a política deve ser feita mais com base no que nos une do que naquilo que nos separa. O que é que eu quero dizer com isto? Se havia esse relatório da OLAF, e existia, sim senhor, que relatava aquele tipo de problemas, e eu, antes de pôr em causa os fundos comunitários, os 6 milhões, antes de dizer que perdíamos os 6 milhões, depois de ganhar as eleições, eu via ver, fazia internamente, em vez de pôr primeiro em causa os milhões que não íamos receber, ia ver se os erros se concretizavam. E a partir daí decidia como é que fazia a participação. Mas o que é que acontece? Alexandre Almeida fez uma queixa ao Ministério Público e foi constituído arguido no meio desta gente toda. Eu não me acredito que esta questão dos centros escolares, que por acaso até foram, digamos que, uma obra, se há obra que marcará, digamos, os mandatos de Celso Ferreira, é a construção de centros escolares, mas estava eu a dizer então que em vez de pegar nesse dossiê e ver até onde se podia ir, o que é que acontece? Fez queixa. 14 centros escolares foram inaugurados por altas personalidades do PSD, do PS, ex-presidentes da República, todos vieram aí, todos enalteceram digamos que a Carta Educativa e a construção de centros escolares feitos pelo Celso Ferreira. Aliás, é uma obra que foi perfeitamente desperdiçada, inclusivamente pelos seus seguidores. O PSD quase ficou com vergonha de falar na obra do Celso Ferreira. Bem, acontece é que no fim deste tempo todo, eu vou tentar continuar a alinhar um raciocínio coerente. No fim deste tempo todo, acontece que, quando pensávamos que íamos ter aí uma centena de arguidos, só houve um, foi o Presidente da Câmara, que é uma coisa, quer dizer, que eu acho que é perfeitamente... Mas porquê é que foi o Presidente da Câmara?
Pois, mas isto é preciso perguntar ao Ministério Público, quer dizer, como é que com um município constrói 14 centros escolares inaugurados pelas mais altas e elogiados pelas mais altas figuras do país, e só o Presidente da Câmara é que é constituído, erguido no processo. Quer dizer, eu não estou a ver o homem a fazer a obra desde a fazer a carta educativa até acabar a colocar os tijolos, não sei, é que aquilo tem tijolos nos centros escolares. Portanto, e ele foi, o Presidente eleito fez uma conferência de imprensa não podemos esquecer isto, para denunciar isto, e mais, não se limitou a isto, fez ele individualmente uma acusação ao Ministério Público do seu antecessor. Quanto à acusação de Alexandre Almeida ao seu antecessor, nem sequer mereceu grande atenção por parte do Ministério Público, foi arquivada, pura e simplesmente. Não chegou a ser constituído de processo. Quanto ao tal célebre caso do Olavo, dos tais milhões, acontece que só há um arguido, e esse arguido foi absolvido. Não sei se o Ministério Público recorrerá da sentença, Sim, mas sei isto. Mas uma coisa eu sei que a política não se fez para isto. Nós temos o que é a democracia. A democracia é o governo do povo. Estamos a falar do ponto de vista teórico, mas é para o povo que se deve governar. O nosso sistema democrático é uma democracia representativa. Portanto, as pessoas, quando estão no poder, não estão a falar... Quer dizer, eu posso odiar o meu adversário como pessoa, mas eu, quando estou no poder, não sou eu. Sou eu a representar quem me elegeu. E, como tal, eu não posso agir assim de minha livre vontade. Devo pensar que tenho mais responsabilidade que o cidadão comum, que é só ele próprio. E eu acho que é preciso, de uma vez por todas, isto é uma coisa que... eu vou acabar já, porque senão dava um lençol enorme, que é uma coisa que é um vício que está a instalar-se nas autarquias, que é o que vem a seguir, a primeira preocupação dele é denegrir tudo o que o seu antecessor fez. E, em alguns casos, até destruir o que ele fez, ou então fazer o que já está feito. E em vez de se preocuparem de ver do que está para trás eu concordo, o que está bem feito, o que é que eu melhoro, o que é que eu sou capaz de fazer melhor. Enquanto as coisas forem assim, acho que a municipalização, que tanto falam os que não gostam da regionalização, também, ou o municipalismo, quero dizer, também não vale grande coisa. Para além de que eu acho que também, neste caso, deve deixar-se a poeira assentar, e o Presidente da Câmara de Paredes, que chamou toda a comunicação social, que foi notícia em todos os órgãos de comunicação nacional. Já disseste duas vezes isso. Deixa-me só dizer, eu não disse que o Presidente da Câmara estava distraído, não ouviste. Não ouviste. Estava eu a dizer que o Presidente da Câmara de Paredes, penso que no fim deste processo, se o Ministério Público não recorrer, o Presidente da Câmara deve convocar uma conferência de imprensa nos mesmos termos e dizer assim: eu enganei-me, pensei que era assim, mas afinal é assado, peço desculpa ao meu antecessor. Até porque a obra dos centros escolares são importantíssimas digamos, no patamar da educação que o Conselho atingiu nos últimos 20 anos. Meus senhores. Eu acho que há aqui coisas que para mim são super interessantes, provavelmente no centro escolar. Primeiro, e tem que ver também com uma coisa que disseste, e bem, José Orlando, que tem que ver com a descentralização, que é para umas coisas... quando se quer descentralizar para arrumar com os problemas, depois as culpas eram das câmaras. Não foi só Paredes que fez centros escolares. Parece que foi só o país inteiro. Foi o país inteiro. Por isso, quando disse assim, a grande obra do Presidente é os centros escolares, todos fizeram. Deixa-me interromper. Como é que se diz aquilo nos despachos da juíza? O que ela diz é que se o Presidente da Câmara de Paredes fosse condenado, tinham condenado os países. É exatamente aí que eu queria chegar, porque isto foi um programa a nível nacional para criar os centros escolares. Por isso, eu não consigo compreender como é que, primeiro de tudo, se criam casos dentro de um programa nacional, porque se alguma das partes dentro deste processo está errado,
tem que se começar de cima para baixo para ver onde é que é o problema. Não é? Porque se tens um programa a acontecer em paredes, ou tipo na Fiel, ou há problemas em todos, não é? Ou se só alguns, tem que haver realmente... E mesmo que haja só alguns, não vai ser só um culpado. Não tem que perceber... Zé Carlos, podes intervir. Qual é que... Não concordas com nada com eles. Eu concordo com tudo. Onde é que está o problema? E não só... Uma coisa destes processos também todos que eu tenho um bocado de problema é também não se identificar, não é só quem, é como, onde, o que é que aconteceu. Porque, atenção, por exemplo, no caso do Presidente da Câmara, é o responsável máximo. Tem que saber. Não, por fim, quanto mais não seja, que isto corra mal e ele assina. O culpado é ele. Mas é verdade, isso é o culpado é ele. Agora, o culpado é realmente ele, neste caso. Exatamente. É realmente ele ou é o gabinete de obras? Ou o que é que aconteceu? O que é que correu mal? Sim. E nunca se sabe. Nunca se sabe o que é que aconteceu. Há um culpado, pronto. Chega-se levar a bruxa. Culpado ou, nesse caso, estás a pensar que é o bode expiatório, não é? Não estou a dizer nada, eu só estou a dizer que gostava de muitas vezes tentar perceber estas coisas e não consigo, não percebo nada. Isto é giro. Isto é giro porque eu gostava que a malta... Eu gostava que a malta viesse e já agora que os telespectadores estão em casa podem fazer o rewind, porque eu não percebo porque é que esta teoria do Zé Orlando só se aplica aos municípios e não se aplica à política nacional. Eu vou dar um exemplo. Eu gostava muito de ver o António Costa também vir pedir desculpa por tudo aquilo que fez e que dava bem feito e que não devia ter feito. E dou um exemplo prático. Já falámos da TAP, mas podemos falar do Montijo. A decisão do Montijo estava decidida há 7 anos atrás. Com o acordo do PS. E com o acordo do PS, ainda por cima. Com o acordo do PS, é que nem sequer era a revelia. Não era como agora. Não é? Que agora tomaram a decisão em cima da bota e depois tiveram que fazer este boneco todo e não sei o quê. Em Inglaterra, um primeiro-ministro cai e um governo cai porque houve um fulano que há 20 e tal anos teve um escândalo sexual que ele nomeou para número 2 do Parlamento. Aqui passa-se aquilo que se passa, morrem pessoas... E passa-se o que se passa, como tu dizes, porque não acontece o mesmo que na Inglaterra. É o que eu estou a dizer, mas isso é o que eu estou a dizer desde o início. Mas isso é o que eu estou a dizer desde o início. Tu é que disseste que em relação à nacional não se aplicava, mas gostei de ver o raciocínio aplicado ao município. Eu falei que num Estado gordo, eu queria era ver o mesmo raciocínio aplicado aos municípios. Exatamente esse que tu estás a dizer, que é o chamado accountability, que aqui não há. Que é as pessoas responsabilizarem-se e serem responsabilizadas pelas ações que tomam. E é isso que deve acontecer. E não acontece ao nível dos municípios porque não acontece ao nível de cima. E, portanto, como o exemplo bem de cima, é igual. Mas porque aqui é exatamente aquilo que nós estávamos a falar, que é gerir mal a coisa pública. É fazer obras que ninguém precisa. É investir dinheiro mal investido. E, portanto, depois chegamos ao fim, agora não há dinheiro. Mas agora é preciso meter aqui, nós tivemos várias pandemias. Olha, tivemos a pandemia das zonas industriais, que andam aí vazias, não é só ortigas. Tivemos a pandemia dos pavilhões. Antes disso tiveste a dos aterros municipais. Pronto, mas ainda temos a dos aterros, mas agora temos as das casas da cultura. Há uma casa da cultura que funciona e que caralho mete casas da cultura para toda a gente. Pois quem é que financia o programa cultural? Mas são as câmaras. Eu estava a dizer que era nacional. É o que eu estou a dizer, mas este exemplo... E a epidemia das casas mortuárias. Isto é... Mas ele está a confundir coisas o que nós estamos... Não são coisas diferentes aos Orlando. Esse é que é o ponto. É que tu queres uma coisa para o município, mas depois quando se chega à nacional, e tal, é o contexto. Temos que ver o ponto de partida. Temos que ver não sei o quê. Não estou a ser justo. Eu disse, deixa-me só dizer, eu disse que se passava qualquer coisa, que a poeira tinha que assentar, que censurava tanto a forma como o Salazar pôs as contas em dia. Esquece o Salazar. Eu nem falei, desculpa lá, nem falei nas contas do Salazar. O que eu disse e o que eu torno a repetir foi que o Salazar respeitava o dinheiro dos contribuintes. É uma coisa diferente. Eu não estou a dizer que ele fez bem, que ele fez mal, que ele fez que não devia ter feito. Não falei da guerra colonial, não falei de nada disso. Eu só falei
falei É do tanto dinheiro estável uma coisa e foi como a num outra. contexto muito particular, em que o que eu disse foi que quando a Segurança Social emprestava dinheiro ao Estado, a Segurança Social pagava, o Estado pagava juros aos contribuintes. Hoje em dia o que nós assistimos, e por causa dessas questões... Olha, é a e por segunda vez causa ou a de terceira fazer... que me dizes isso e ele ainda não te chamou a atenção. Não, mas espera aí, deixa-me só Estás a dizer isto. repetir. É que o problema... Tu já reparaste que a Segurança Social era dos maiores proprietários da cidade de Lisboa e do Porto? E agora, quantos prédios hoje têm a Segurança Social? Porquê? Porque o Estado dilapidou todo o património da Segurança Social para fazer dinheiro para pagar os buracos do Orçamento de Estado. E é essa a confusão. E é isso que não se pode confundir. Estás a falar do Estado. Claro. Mas estás a falar... Não, desculpa, mas estás a falar do Estado. Não estás a falar do partido A, do partido B. Não, eu não estou... Zé Orlando, eu não falei em partidos aqui. O que eu te disse foi que há má gestão. A ideia com que Curiosamente, Zé Orlando, curiosamente, nos últimos 30 anos, houve um partido que governou 24. Nós podemos repartir as culpas, claro que sim. Agora, desses 24 e dos outros 6 que o outro partido governou, durante 4 tivemos sob intervenção da Troika e as coisas até melhoraram desse ponto de vista. Amigos, temos que passar... nós podemos, num cenário imaginário, repartir as culpas como a gente quiser. Agora, depois podemos ser factuais e ver quem é que chamou a Troika, quem é que nos chamou, o que é que aconteceu. Temos que avançar. Passamos então agora para... Fiquei com a sensação que não querias discutir esta questão eu não preciso, eu concordo contigo. Eu estou temos que passar agora sim. O que eu acho é que ela tem que ser aplicada não só aos municípios, mas à nação. Figurinha e figurar. Muito bem, vamos aqui já com a figura e agradeço também que deem a sugestão e depois abrimos aqui um bocadinho o debate das figuras. Começamos já pelo Zé Orlando, que... Figura. A figura e figurinha. E eu escolhi... Que escolheste o Zé Du. O Zé Du. Quem é Sabes Zé quem é o Zé Du? É avançado do Porto, contratado. Não, Zé Du. Eu já vos falei aqui de uma formação que fiz na área do marketing político com os sujeitos que fizeram a primeira campanha do Zé Eduardo Santos. E a primeira coisa que fizeram foi deixar de chamar doutor ou do Zé Eduardo Santos, passou a ser o Zé Du. Portanto, é o Zé Du, que eles consideravam lá. É a tua homenagem que prestas aqui. Não, o que eu quero dizer é que morreu um presidente de um país independente que foi independente, digamos, de uma maneira tardia, de que, como todos os processos ou quase todos os processos de independência que se deram em África durante o século XX, mostraram, digamos, que a nossa debilidade é que, por um lado, a nossa debilidade enquanto país e, por outro lado, o imperialismo latente quer a sua expansão, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte da Rússia. Isto para dizer que... O que é que foi? Diz lá, Zé, então... Qual é o teu problema? O meu problema não é nenhum, o meu problema é simples. O que aconteceu foi que morreu um tirano. E há mortes que se lamentam mais do que outras, já disse isto aqui no outro dia, e portanto todas as mortes são de lamentar. Há umas que se lamentam mais do que outras, este não deixa saudades. Não é? Zé Carlos, e, portanto, saudades para ti. Não deixa saudades. Quando chamas uma figura... Nós temos, vamos lá ver, nós temos um tirano que roubou o Estado angolano, deixou o país na miséria, porque ele não recebeu o país na miséria. Mas pronto, nós gostamos de ir com o imperialismo. Foi o imperialismo que meteu... Foi o imperialismo que meteu o dinheiro... Desculpa lá. Foi o imperialismo que meteu o dinheiro nas contas da Suíça em nome do Zé Eduardo dos Santos e dos filhos do Zé Eduardo dos Santos. Não, mas foi o imperialismo... Então vamos ser sérios nesta discussão, cara. Se não estamos a brincar... Zé Eduardo Santos para fazer essas coisas. O imperialismo quem? Soviético, neste caso. Porque ele era... Não é? Pronto, então não é os Estados Unidos. Vamos falar do caso particular. Não, Zé Carlos, não. O que nós temos aqui é um tirano, pronto, e ponto final. Quer dizer, estar aqui a vir com... Já não consigo mais. Não é isso, está bem, Paulo, mas agora deixa-me só dizer isto. 30 segundos.
anos. Agora, é que vir com este discurso do imperialismo, do não sei quê, de não sei o que mais, epá, isso era há 40 anos. O homem esteve lá. Agora, é que o imperialismo era tão mau, tão mau, tão mau, que eles, para depois aplicarem aquele dinheiro, vieram todos para cá. Mas vieram estás a falar aplicá-lo do Zé aqui. Eduardo dos Santos como se fosse o único tirano que resultou Não, eu não das estou. independências É dos mentira. países- Não dos é países mentira. africanos. Agora, o que eu estou a dizer é que é mais um. E portanto, não venham para aqui. A seguir só falta dizer que era um democrata. Não que era um ouviste democrata, que as pessoas em Angola viviam todas em liberdade. Aquilo era tudo uma maravilha. O problema foi ter Portugal lá. Por amor de Deus. Podemos continuar essa discussão depois. Isto é... Portanto, é os Zedu Alguém e o livro. fez questão de me tirar a capa. não era verde. Mas podiam ter deixado aqui, porque eu já não me lembro do nome. De qualquer das formas, é sobre a descentralização, quer na área da saúde, quer na área da educação, que é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que estes livros são fáceis de ler, porque são numa linguagem muito acessível e são muito objetivos e, digamos, feitos por quem sabe, na minha ótica. Aqui sobre as descentralizações... Já gastaste tudo. Não, então só para te dizer, também outro livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a economia portuguesa nas últimas décadas, só para dizer que assim, quem ler estas coisas fica a perceber porque é que o nosso PIB per capita estagnou desde 2005. E vale a pena ler. Pedro, trazes aqui, esqueceste tu da figura. Tenho aqui a sugestão, que é o capítulo... não, peço desculpa. A figura é a Escola Secundária de Paredes. Vocês hoje estão impossíveis. E a sugestão... Pedro, para acabar. Portanto, a figura é a Escola Secundária de Paredes e a sugestão é o Campeonato Europeu de Jet Ski entre os rios. Entre os rios, sim. Da freguesia de... Eja. Do Conselho de... Penafiel. Muito bem. Do distrito de... Não, da tua terra. Sim, vamos começar pela Escola Secundária Paredes, que ficou, já deste o Lamirel no início, ficou bem classificada. Eu já sabia, e em off estava a falar aqui com o nosso amigo Zé Orlando, e o mais realmente que eu não sabia, e esta informação foi o Zé Orlando que me deu, é que ficaram em 4º lugar. Na equidade. Na equidade. Isso é algo realmente... Isso é que é importante. Louvável, porque, primeiro de tudo, porque é realmente 4º lugar, é mesmo um exemplo em termos das outras escolas. E depois do fator em si, que é a equidade, que é o que se quer, no ensino público. É exato. Que é o objetivo. Que é ter... Mas a equidade... dos alunos, de rendimento, de género... A igualdade não é a mesma coisa que a equidade. Não, sim, mas em género, em rendimento, qual é o... Exatamente, o índice da equidade tem a ver com as ferramentas dadas aos alunos que chegam à escola e que têm sucesso no fim. Era o que eu queria perceber. São poucos os rankings que falam isso, porque em relação aos rankings, cada um aquilo vale o que vale, porque compara o que é incomparável. Sim, é difícil. Eu acho é que uma escola que fica 73 ou tem 90, ou seja o que for, acho que deve ser refletir porque nesses... Não, por exemplo, podes refletir porque é que, por exemplo, podes fazer já, independentemente de pôr em causa os rankings, podes ver porque é que ao longo dos anos há uma linha, há uma linha condutora da evolução dessas escolas, que às vezes é assim, outras vezes é assim. Mas há um enviesamento grande nos rankings, que é quando comparam escolas públicas com privadas, não é? Porque muitas vezes as escolas privadas, logo à cabeça, se o aluno não tem rendimento, eles convidam-no a sair. E, além de teres a questão, e pronto, não quero ser chato, mas com o fim dos contratos de associação também ainda tivemos essa questão, mas podemos ir lá no outro programa. Mas a questão nem é essa. A questão é, à partida, as pessoas de mais rendimento terão mais ferramentas para ter acesso a determinado tipo de educação e, naturalmente, é natural, em média, não quero dizer que não haja exceções nem alunos excepcionais noutros escalões, mas em média aqueles alunos terão um aproveitamento melhor. Se ainda por cima, dentro desses, aqueles que não têm aproveitamento ainda os convidam a sair,
Naturalmente, a escola pública não. A escola pública tem que responder E o a número? todas as Temos que solicitações. Amigos, Claro. Pedro, sugestão Número, é... E a sugestão é, sala, etc. no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, novamente em Penafiel, no nosso querido lugar de Entre os Rios, temos o Campeonato Europeu de Jet Ski. E para além do jet ski também irá haver outras atividades e também tudo para animação. Por isso vai estar calor, com certeza, e a Beira-Rio é sempre fresquinho. Muito parece. bem. Uma boa sugestão e o novo canal vai lá estar. Pelo que eu sei. Penso que sim. Vamos ver a confirmação depois, mas sim. Zé Carmo, tu já é diferente, não é? Convidas as pessoas a irem para a Póvoa, mas para ler o índice... Para a praia, não, para desculpa. a Alemanha, cara. É a minha figurinha Pera, alemã. pera. Estás a baralhar tudo. Não estou nada. Tem calma. A sugestão, convidas as pessoas a irem até à praia a ler o índice da cumulatividade fiscal. E depois a figurinha é alemã. Eu disse isso. Está aqui. Convidei as pessoas a irem para a praia. Não, eu é que só acrescentei. Tu é que estás a convidar as pessoas para irem para a praia. E ler isso. Não, é melhor não irem para a praia, podem adoecer, cara. Fica em casa. Isso é um risco enorme. Eu pensei que era para a praia na Alemanha, porque eles como vão cortar o gás... Vão cortar o gás, é melhor irem para a praia. É melhor Não ir sei. para a praia, que não tem gás para o ar-condicionado. A figurinha Alemanha, claro que é, e nós já discutimos isso, e portanto não vou perder aqui muito mais tempo sobre esse assunto, mas hoje fecharam a torneirinha, não é? Os russos fecharam a torneirinha e, portanto, acabou o gás na Alemanha e, portanto, voltámos àquela conversa que tivemos aqui há uns programas atrás de que as sanções económicas são mais severas para a Europa do que propriamente para a Rússia. E há cidades como Hamburgo em que, por exemplo, já há racionamento de banho de água quente porque, no fundo, não há gás para abastecer a cidade toda. Nós estamos no verão. E quando vier o inverno, como é que vai ser? E como é que as indústrias... Lá em setembro e dura até abril, não é? Pois. Pronto, e como é que as indústrias se vão adaptar? É que isto é tudo muito bonito, mas o custo de adaptação de uma indústria que funciona a gás, agora ter que fazer todo o processo para se adaptar a uma indústria, seja a uma energia, seja nuclear, seja ou a carvão, ou voltarmos ao carvão, isto pode ter consequências muito, muito graves para a Europa e a Alemanha é o principal motor da Europa, portanto, cuidado que não vai ser só para a Alemanha. Muito bem. Calma, relativamente à sugestão, e isto foi, por acaso não foi coincidência, foi uma felicidade, porque o Zé Orlando, e presta-me o livro da economia portuguesa, o Zé Orlando trouxe-nos aqui este livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a economia portuguesa nas últimas décadas, e que eu recomendo vivamente a leitura, e depois complementem com o índice de competitividade fiscal, onde Portugal, infelizmente, está no 37º lugar e como 34º lugar. Fala nisso. E como hoje temos a taxa de imposto mais alta da Europa sobre as empresas e rapidamente percebem qual é a história portuguesa e qual é o drama da sociedade portuguesa nos últimos anos. E, portanto, acho que é um excelente complemento e foi feliz, de facto, esta dupla sugestão que conseguimos fazer aqui. E assim termina o Obrigado Zarcão desta primeira temporada, não é? Boas férias. Boas Férias. Aparecemos num especial na Agribal, não é? Vamos estar lá, mas agradeço-vos a vocês todos por estes excelentes programas, ultimamente ainda melhores. Pode ser que já haja a segunda pedra do IC35, nessa altura. Mais quilómetro e meio. Eu estava a pensar, 1500 metros, há pistas de atletismo. Cristiano, quantos programas tivemos? Sabes de cor, não? Não sabes de cor, mas foram... Vai ter ciclovia. Se tiver ciclovia já... Portanto, mas regressarmos em setembro. Temos marcado... Em setembro? Em setembro, claro. Aqui ao estúdio. Vais ter saudades, Zé? Não sei como é que vou dormir. Mas é verdade, esta acaba aqui a primeira temporada do Obrigado Zarcão, onde depois, a meio já do caminho, o nosso amigo e querido Zé Carmo se juntou aqui à Brigada, aos Zarcões aqui do Zé Orlando, o Pedro Ferreira e o Zé Carmo. Acho que foram momentos muito bons, sobretudo para o escrutínio e para as reflexões que existem na nossa região. É um bocadinho isso, não foi? Pedro? E a integração do que é importante das políticas nacionais na região e também que nós temos a pouca
capacidade de termos na região também a nível nacional. Portanto, esperemos que na próxima vez a fatina seja ou melhor, né? E que nós, o novo estúdio, o novo cenário... Parece que há uma sugestão de uma mesa redonda, não é? Uma mesa redonda para nos ver frente a frente. E agradeço aos espectadores todos que acompanham e que nos mandam muitas vezes as críticas e sugestões, porque só assim é que nós podemos melhorar dia a dia ou, neste caso, semana a semana. Obrigado, Azarcão. Voltará em setembro, outra vez em horário regular, à semana, uma vez por semana. Mas o Novo Canal continuará a cobrir a região e, como sabem, julho e agosto são meses de folia, de festas e de festivais. Por isso, acompanhem o Novo Canal e, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanharem todas as segundas-feiras. Começou por ser ao domingo, segunda, terça, mas conseguimos, no final, estabelecer aí. Obrigado, meus queridos, mais uma vez. Obrigado ao Cristiano, obrigado à Ana Teresa também, que realizam e produzem este programa. Quanto assim já sabe, vemo-nos por aí. Bom verão. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.